um pouquinho mais de cárie. Uma segunda coisa sobre cárie também que eu falo que atrapalha é porque tem gente que vende cárie sem lutar e vende cárie lutando. Tem uma grande diferença. Não vou dizer que é melhor ou pior, porque às vezes o cara está fazendo cárie apenas por recreação, por diversão. A minha esposa, a Júlia, que tem alguns vídeos com ela aí, ela estava aprendendo cárie direitinho, ia fazer o primeiro exame e aí ela não queria lutar. Tava até uma amiga dela também, a Cláudia, fotógrafa, excelente fotógrafa, toda animada para lutar, adorando o cárie. Minha mulher já dominou a técnica da branca muito bem e ela resolveu não lutar e abandonar tudo. Comentei isso com o Greg, o Greg deu um esporro em mim: você está errado, você está errado. Se ela quiser fazer só para a saúde, para a cabeça, não quer dar aula, deixa ela treinar. Por que eu tinha essa impressão da luta? Porque ele sempre falou: eu vou te graduar bem, o Denis bem, o Mike bem, que é um outro Mike. Não é o Zizek, que é muito bom também, mas não é ele, é outro Mike. Porque vocês lutam. Eu posso lutar no Brasil, lutei com nos Estados Unidos, o Denis pode lutar e tudo. Mas nos Estados Unidos a maioria não luta. Então quem não luta, eu não consigo entender ser professor ou ser mestre. Eu vi isso também aqui, né? Tem muita gente que queria ser professor e mestre de cárie. Eu falei: cara, na Cena de Saúde a gente luta, põe protetor no cara, põe protetor na mão, na tua cabeça, mas luta. Senão você não está fazendo cárie, né? Você tem que desenvolver um espírito. Então existe essa questão. Então tem gente que ensina o cárie lúdico, que eu não sei se vai funcionar se ele precisar usar. Mas como eu disse, cárie não é necessariamente defesa pessoal, né? Você não vai andar com 2 bastões na rua nem nada. E o teu uso de faca pode te levar para a cadeia se você usar errado. Então o combate usa de um jeito, o cárie usa de outro jeito. Então eu fiquei pensando assim: estou certo ou estou errado? Veja bem, com a minha experiência, eu percebi que todos os caras que tinham medo de lutar, não estou a fim de falar o nome não, mas tinha um cara em Belo Horizonte, que era um dos caras, era um cara que a gente considera ele mal por várias razões, mas eu não vou falar o nome. Saiu do grupo, né? Difícil até dizer. E aqui no Rio outros 2. Na verdade 3, que tem um que é meio lobo solitário, mas não falo nada não. Deixa a pessoa trabalhar, deixa eles fazerem o que quer fazer, né? Cada um tem a sua maneira de ver o cárie, a sua maneira de ver as coisas. Só que o cara que quer procurar cárie de verdade, ele tende a procurar o que vai lutar. O cara que procura o cárie por recreação, ele tende a fazer o que não vai lutar. Aqui eu estou dando chance para o cara fazer a recreação à vontade, mas quando ele for pegar lá canguru para ser preto e tal, ele tem que saber lutar. E para saber lutar, tem que lutar. Ele tem que provar que sabe lutar, né? Por isso que tem esse exame. Ninguém vai ser quebrado, com mão quebrada, a gente tem luva, protetor de cabeça para isso, entendeu? E essa é a ideia do cárie. Se você pensa que não vale a pena você lutar, de repente, por que você está fazendo cárie? Para quê? Essa é a questão. Então vamos lá, outras questões do cárie. Muita gente tem medo de machucar o dedo, que é verdade, né? O cara pode ser músico, trabalhar com a mão de alguma maneira, e o cara quebra a mão está ferrado, mas a gente usa luva para isso, usa protetor para isso. Então ninguém quebra dedo assim não. Eu quebrava na época do Greg porque era com rata direto. Agora, veja bem, vou dar um exemplo. Depois da preta, existe um tipo de treinamento com lâmina real. Existe um tipo de treinamento com lâmina real. Não é nada que vai matar você, mas você tem que treinar com alguém que tenha muita confiança. Então, veja bem, aqui, porque é uma questão de oportunidade, né? Sala fechada, tudo fechado, você faz os 2 treinos. Então, você tem o treino de drills com lâmina real. As pessoas suam frio, fazendo o mesmo exercício, que fez 5.000 vezes, mas passou a suar frio. Desculpa o soluço. Clark fez bastante isso comigo, Matoso, né? O Salgado treinou um pouco com o Clark, mas teve um acidente. E treinamento de luta primeiro corte, se eu não me engano, só fiz com o mestre Clark. Foi quando eu passei a preta dele em 2º grau. Vamos direto. A gente ficou numa sala de ar-condicionado da Byfit, academia Byfit, todo mundo lá de fora olhando, e eu ele lá parado. Daqui a pouco, quando a gente saiu, né, deu um toquezinho, um cortezinho na mão dele, que acho que ele ficou sem paciência, né? Realmente, cara, a gente foi ver no relógio 14 minutos. Quase não se mexia, aqui pra lá, enganava e tal.
Eu entrava, ele saía, ele vinha, eu saía e tal. Porque afinal de contas ninguém quer matar o outro, quer só cortar e ganhar. Aí eu dei o corte na mão dele, ele, pô, mestre, ganhou e tal. O pessoal, quando a gente saiu, todo mundo suando frio. Eu falei, o que foi, cara? As pessoas que estavam olhando estavam mais tensas e mais preocupadas do que a gente, olha só. Só que eu confio, como o pai confia no filho, no mestre Clark, o Clark confia em mim. Então, não ia acontecer nada de desgraça, mas um corte ia acontecer. Eu acho que eu já falei o suficiente, porque o resto vocês vão achar em vídeos de Kali, né? Agora vamos falar uma diferença. Quando é que eu descobri que era necessário separar o Kali do combate em termos de bastão e faca? Primeiro, dando aula há muitos anos. Para muita gente é confusa essa didática de peraí, mas agora é bastão ou é facão? Agora é bastão ou é facão? Eu desarmo assim, não posso fazer assim com facão, agora é bastão. Então essa didática que tem em todas as escolas, eu explico, olha, combate é separado, bastão é bastão, facão é facão, faca é faca. Combate não tem dois bastões, não tem arma longa, não tem nada disso. Tem nada disso. Beleza. Tem querambite, que foi uma ideia que o mestre Clark e o Coutinho colocaram. Falaram para eu colocar por várias razões, eu falei, olha, ainda não tem nas forças brasileiras. Mas, quando o combate foi para os Estados Unidos, eles já estão usando lá, então foi um argumento para eu começar a colocar o querambite, né, na nossa visão. E a legislação, cara. Na legislação brasileira, o uso de faca é uma coisa muito complicada, a gente teve uma história muito triste para contar. Eu não vou falar em vídeo, os alunos que estão aqui sabem, é uma história que o meu aluno, inclusive, está vivinho, está inteiro, mas a lei não aconteceu do jeito que deveria acontecer. E foi atacado por 5 pessoas, né? E a lei não aconteceu do jeito que aconteceu. Então está dando dor de cabeça até hoje. Então, o que acontece? O combate, a faca é mais corte, afaste-se na vermelha, e na marrom, que é técnica militar, é mais silenciamento de sentinela, chata chocando, né? Silenciamento de sentinela e combate de faca. Numa situação de ambiente urbano, você consegue fugir do combate de faca. Você consegue ir embora, tchau, em muitas situações. Porque quando você vai lutar com faca, não é só ele que vai se cortar, você também provavelmente vai. Então você tem que ter uma cabeça diferenciada, tá? Então a gente tem as técnicas do combate de faca, são diferentes das técnicas do Kali. As do combate são mais simples, são viradas para o cidadão que treina um pouco de faca, e o Kali é ensinado para o cara que é especialista, que sabe usar mão viva a curta distância, que treinou em várias outras escolas de Kali, blá, 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 blá. Essa é a diferença. Só que no Kali você começa pelas armas logo no início, por isso que eu acho interessante o cara fazer combate em Kali no início logo, e no combate ele começa a partir da vez de 3, né? Ele começa algumas coisas de arma, e na vermelha 1 soma tudo que eu aprendi de faca, de utilização prática, inclusive de esgrima italiano de faca. E eu acho que eu vou melhorar em breve com outros conceitos que eu vou trazendo e estudando também. Bom, deu para entender? Agora já falei 2 vídeos aí de combate Kali, acho que já foi o suficiente, né? Vamos lá, vamos para o próximo.